Oi, hoje eu queria gravar uma meditação pequena e decidi enviar para você. Dentre algumas pessoas, você também foi escolhida. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Em seguida, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e que se adiantassem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Logo, após despedir a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E quando chegou a noite, Jesus estava ali sozinho. O barco já estava na metade do lago, açoitado pelas ondas, porque havia vento e a maré estava contrária. Mas, perto do amanhecer, Jesus foi até os discípulos, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhar sobre as águas, se assustaram e, cheios de medo, gritaram: "Um fantasma!" Mas em seguida Jesus lhes disse: "Ânimo, sou eu, não tenho medo." Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." Então Pedro saiu da barca e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, ao sentir a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e, enquanto o sustentava, disse: "Homem de pequena fé, por que você teve dúvida?" Quando eles subiram na barca, o vento se acalmou. Então os que estavam na barca se aproximaram e o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Quantas vezes, nas situações que a gente está atravessando, a gente se esquece que um dia fez ao Senhor essa oração: "Senhor, eu quero crescer contigo. Eu quero aprender um pouco mais de ti. Senhor, eu quero chegar mais perto. Senhor, me revela os teus segredos. Senhor, me revela quem tu és." E a gente até pede: "Senhor, eu quero caminhar sobre as águas." Mas a gente esquece que quando a gente se lança para caminhar sobre as águas, a gente também corre o risco de afundar. Não porque nós queiramos, não porque nós projetemos: "Vou caminhar um pouquinho e depois vou começar a afundar." Não, porque somos humanos. Somos humanos. E o Senhor nos mostra que, com o exemplo de Pedro, que na nossa humanidade a gente vai todos os dias dizer: "Senhor, eu quero andar sobre as águas", e correr o risco de começar a afundar. E aí o Senhor diz pra gente assim: "Por que você tem medo? Por que está duvidando?" Porque ele disse: "Senhor, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo." E algumas vezes a gente se coloca do lado dos outros, né? Que não foram. E podemos até pensar: "Nossa, que falta de fé de Pedro. Que homem mais esquisito." Ou mesmo hoje lendo, né? Jesus tinha autoridade para falar isso, porque ele sim é Deus. Ele sim era Deus e ele tinha fé e ele tinha autoridade sobre as ondas. Mas aqui nós podemos aprender que se vemos alguém atravessando por uma tempestade e de repente pensando: "Estou afundando, vou morrer", a lição que Jesus nos dá é estender a mão. Porque aqui diz: ele estendeu a mão, com uma mão sustentou Pedro e com a outra disse para o mar: "Mar, aquieta-te." E quando entraram no barco, o mar se acalmou. Então, mais que apontar o dedo para aquele que talvez se sinta naufragando, a lição que o Senhor nos dá é essa: estender a mão e mostrar para essa pessoa que nós somos filhos de Deus. E todos reconheceram verdadeiramente: "Tu és o Filho de Deus." Eles reconheceram porque Jesus tinha autoridade. Nós não temos autoridade para acalmar o mar. Nós não temos autoridade para fazer com que as ondas, com que o vento cesse, com que as ondas fiquem mais baixas. Mas nós temos sim autoridade para estender a mão para o próximo. Nós temos sim um coração para amar. Nós temos sim uma boca para abençoar. Eu gostaria que nós pensássemos nisso. Jesus andou sobre as águas. E nós vamos andar sobre as águas quando aprendemos a andar
firmados na palavra e estender a mão àquele que está ao nosso lado. Talvez o andar sobre as águas que o Senhor queira te ensinar hoje, ou andar sobre as águas por onde o Senhor queira te conduzir hoje, seja esse estender de mão ao teu próximo. Um abraço. Deus te abençoe.